A economia, a sustentabilidade das famílias e das empresas assumem um papel fundamental para toda a região Oeste e para o seu futuro. A AIRO iniciou uma reflexão junto dos empresários e das instituições da região com base no Barómetro Empresarial da região Oeste, que criou procurando desenhar um plano de recuperação. Neste sentido, e considerando fundamental o contributo de todos, a AIRO promove as Jornadas Económicas da região Oeste. Estas jornadas têm o objetivo não só de dar a conhecer propostas na área económica, desenvolvimento local e empresarial locais, mas também envolver entidades a nível nacional, procurando assim um melhor contributo para a afirmação da região Oeste. Apelamos, assim, à participação de todos em benefício da região Oeste. A economia local é um dos principais eixos do programa do PS, procurando deixar aqui algumas das nossas propostas. Em primeiro lugar, é preciso investir de forma inteligente, não deixando ninguém para trás. E para isso é preciso diversificarmos os nossos setores económicos, do nosso tecido empresarial, que está quase exclusivamente assente no comércio e nos serviços e não pode continuar assim. E também é preciso fazer do termalismo uma verdadeira alavanca da nossa economia local, com a construção do novo balneário e com o plano de expansão do próprio termalismo. Em segundo lugar, é preciso apoiar no pós-pandemia, na recuperação e na aceleração da nossa retoma económica local. E, portanto, não basta um plano ou um programa de apoio ao comércio e aos serviços, como preconiza a atual maioria PSD, se é necessário um verdadeiro plano de retoma da nossa economia local, portanto, mais abrangente a todos os seus setores económicos. Em terceiro lugar, é necessário criar condições para se investir mais nas Caldas. Portanto, precisamos de um programa de incentivos ao investimento com medidas concretas para esse efeito, aliás, como os vereadores do PS apresentaram em reunião de Câmara no presente mandato e que foi rejeitado pela maioria PSD. E é preciso criar um centro empresarial das Caldas de excelência, com uma forte componente tecnológica e com uma incubadora, ou neste caso até uma aceleradora de empresas no seu seio. E é necessário, evidentemente, transformar a zona industrial das Caldas numa verdadeira zona de acolhimento empresarial, com um balneário, com um parque de estacionamento para pesados, ou até mesmo com uma zona de recepção comum. Em quarto lugar, temos de facilitar a mobilidade e a vivência na cidade. Precisamos de um plano de logística urbana sustentável para esse efeito, que contemple uma plataforma logística, a regulação do estacionamento, o ordenamento das cargas e descargas e, muito importante, uma forte componente, uma forte aposta no comércio eletrónico. Mas queremos mais. Queremos um gabinete de planeamento e de projetos no seio da Câmara Municipal que promova o planeamento a médio e longo prazo, que é coisa que não se faz neste Conselho há demasiados anos. Precisamos de apostar fortemente na economia social, nomeadamente com a instalação de uma incubadora de projetos sociais, ambientais e culturais. E, por fim, mas não necessariamente por esta ordem, temos que fazer da Câmara uma verdadeira parceira dos nossos agricultores e do nosso mundo rural. Ora viva! Obrigado pelo convite para participar nas vossas jornadas. Vivemos um momento difícil no contexto da pandemia. Demos tudo, enquanto município, para ajudar a controlar a doença e que a atividade económica continuasse a funcionar. Não deixámos de investir, não deixámos de apoiar as empresas. Mas agora temos que pensar no pós-Covid. E o Presidente e os vereadores eleitos pelo PSD nas Caldas da Rainha no próximo mandato serão verdadeiros gestores de processo que irão acompanhar as empresas na evolução dos seus processos na relação com a atividade municipal. Criaremos condições para a vinda de novas empresas para o Concelho, na criação das zonas empresariais de Santa Catarina, Sali de Matos, São Gregório e Vidais. Desenvolveremos o Programa Local de Apoio ao Comércio e Serviços, PLACS, onde a animação, a divulgação, a sensibilização, a digitalização de processos, a modernização administrativa, a valorização da entidade de produtos locais, como a cerâmica, a doçaria, a cutelaria, a fruta, a produção animal, serão, obviamente, uma referência. Trabalharemos na economia circular, na criação das comunidades de energia e serão criadas incubadoras de empresas, em parceria com as associações empresariais e valorizado o centro empresarial nas Caldas da Rainha.
Trabalharemos sempre valorizando a relação e a parceria com as associações locais, mas principalmente mantendo os impostos e as taxas municipais baixas. É fundamental impostos e taxas municipais baixos para que as empresas não sejam massacradas e possam ter maior capacidade de investimento. Contam connosco como parceiros e desejo a todos um bom trabalho, porque o vosso trabalho, as vossas parcerias no contexto da relação regional serão valorizadoras do emprego e da criação de riqueza nos nossos concelhos e nós estamos claramente empenhados em que isso aconteça. Bem-aja! Economia, desenvolvimento local e empresarial, as nossas linhas estratégicas do nosso programa têm a ver com a maximização do papel dos órgãos autárquicos no âmbito das suas competências, como promotor de desenvolvimento económico sustentável, com a criação de ambiente favorável ao acolhimento e sucesso de projetos de empreendedorismo também, e também o apoio à criação de mão de obra especializada para os setores primordiais do nosso concelho, através da promoção de currículos vocacionais locais ajustados. Nos planos de formação e capacitação, também apoio ao empreendedorismo, com ligação ao IFP e aos centros de formação e às escolas, aos seus agrupamentos. A importância da solidariedade administrativa municipal sendo mais ágil, mais clara, uma maior proximidade institucional com as diversas associações e empresários, a criação de um gabinete de apoio ao empresário e empreendedorismo com as associações e o município envolvidos, estudos que identifiquem as potencialidades e necessidades locais, a criação de um conselho estratégico empresarial com instituições e com empresas de maior dimensão, a promoção de atividades intersetoriais envolvendo a cultura, o comércio e o turismo, a promoção de marca que enalteça o comércio tradicional, a promoção das marcas Praça da Fruta e do Peixe, a modernização dos seus espaços com mais utilizações, com mais valências, a reformulação do conceito de parque empresarial na ótica da salvaguarda do valor ambiental nos diversos locais empresariais já existentes, com a ampliação e promoção de novos espaços, nomeadamente o espaço da Fanadia, apoio ao setor agrícola com jornadas técnicas e criação do plano hidrológico do concelho, muito importante para as regras, a realização da Feira dos Frutos, promovendo o marketing dos produtos da região e valorização dos produtos da mesma região. É algumas das atividades que se pretendem desenvolver nesta área da economia. Caros municípios, sou José Soeiro, candidato pela CDU à Assembleia Municipal da Lourinhã, licenciado em Estudos Portugueses e Lusófonos e pós-graduado em Ciência Política pela Universidade do Minho. Como lourinhanense, acredito que o desenvolvimento económico do Oeste passa por analisar criteriosamente as características pelas quais o território se constitui, os recursos que a região do Oeste tem para oferecer e destes saber priorizar, face aos desafios locais e nacionais a enfrentar, quais se tornam imperativos potenciar. A evolução e respectiva democratização dos canais e meios de comunicação tradicionais através das novas TIC não só cimentaram a interdependência económica, cívica e social, como exacerbaram a globalização, extinguindo esta a concepção de fronteiras físicas, geográficas e culturais que anteriormente nos separavam e que individualizavam a evolução dos municípios, provocando por completo uma alteração no panorama governativo dos concelhos. Para alcançarmos um desafio de desenvolvimento sustentável, é necessário, é premente, uma política intermunicipal de coesão e cooperação, integrada e diferenciada. Esta correlação intermunicipal é hoje possível de ser feita, designadamente através do Geoparque das Saredas, que implica Lourinhã, Peniche, Óbidos e Pombarral, juntos numa política rumo à unidade. Recai também sobre os municípios a necessidade imperiosa de fomentar a envolvência dos cidadãos na vida política, cívica e social dos concelhos, sabendo gerar e recriar capital social, de forma a conseguirmos em unidade ultrapassar um entrave há muito sentido, que não nos permite a nós, região Oeste, alcançar um desenvolvimento sustentável, a falta de mão de obra e a demografia do Oeste. Como é que podemos combater estes desafios? Através da inclusão, face à nova composição das sociedades, espaços que se definem idealmente por características culturalmente cosmopolitas e que se pautam pela heterogeneidade populacional, visível através da imigração. Através da fixação dos jovens talentos da região Oeste, berço educacional por excelência da sua criação, apostando na vertente do empreendedorismo e dinamização destes
com a criação em redes startup, sustentadas por uma política de arrendamento e de habitação jovem, na qual deve incidir-se e deve pautar-se uma aposta real na área da investigação através de polos e centros de estudos universitários, aliadas às características históricas, patrimoniais e territoriais que o Oeste tem para oferecer. Na Lourinhã, o agroalimentar, a paleontologia, a biodiversidade, a orla marítima, a restauração e o turismo e a energia. Não esquecendo o papel fundamental dos mais velhos e o apoio que lhes terá que ser prestado, aliando o seu conhecimento e cultura tradicional ao projeto de inovação dos mais jovens. Em prol do desenvolvimento do Oeste, é necessário ainda uma política de proximidade não só com a população, mas fundamentalmente com o tecido económico e com os setores empresariais que tanta importância têm no ordenamento e na reorganização territorial. Para tal, é necessário reposicionar o mercado económico local através de uma política de transparência e, sobretudo, de responsabilidade política junto à população, informando a população e delegando sobre os órgãos governativos a responsabilidade de fazer os desafios propostos na Agenda 2030, que, no Oeste, se incidem na vertente agroalimentar, pequeno e médio comércio, vias de comunicação e política de gestão de água. José Vilar Silva Soeiro, candidato à Assembleia Municipal pelo Lourinhã. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à AIRO a oportunidade que me deu de transmitir alguma das ideias que pretendemos desenvolver para Óbidos. Naturalmente, caberia ao Governo Central e, do ponto de vista estrutural, ter essa visão, mas como já tivemos a oportunidade de constatar, grande parte dos apoios comunitários virão para o Estado e não para as empresas e empresários, como seria expectável. Uma nova realidade imposta pela pandemia induziu-nos um enorme conjunto de dificuldades. Cabe-nos descortinar as possíveis oportunidades que possam surgir. Assim, e por forma a responder assertivamente aos novos desafios, temos pensado um dispositivo que permitirá acelerar o desenvolvimento económico. Dispositivo este assenta em 3 pressupostos essenciais: mais qualidade, mais sustentabilidade e mais inovação. Não basta crescer, é preciso crescer com qualidade. Queremos um concelho com diversidade e com projetos que tragam qualidade indiscutível, independentemente da sua dimensão. Por outro lado, a sustentabilidade ambiental. Não é possível ter um futuro de qualidade. Precisamos de um modelo de desenvolvimento baseado na economia circular, aplicado a todas as áreas de ação. Este será o nosso novo paradigma e uma agenda importantíssima de futuro. Por último, e não menos importante, a inovação. É preciso ser inovador, ter rasgo, sabermos fazer o que ainda ninguém fez, mas fazê-lo em comunidade, a partir da Câmara Municipal de Óbidos, das juntas de freguesia, das instituições, mas acima de tudo conseguirmos inspirar o setor privado para a área da inovação. Pretendemos constituir um gabinete de gestão de projetos e investimentos que procurará soluções para a Câmara Municipal, para as juntas de freguesia, empresas e também para as associações. Seja na captação de fundos para projetos estratégicos de âmbito municipal, seja na capacitação de empresários ou com oferta de formação técnica no âmbito de gestão e desenvolvimento económico, seja no desenvolvimento de estudos económicos e financeiros ou na promoção de crescimento sustentado através do estímulo ao empreendedorismo. Identificaremos também parceiros e redes de cooperação nacionais e internacionais, estudando a viabilidade de ampliação de parques industriais existentes ou, possivelmente, até a criação de novos parques industriais. Um dos maiores problemas será, seguramente, a falta de mão de obra. É cada vez mais recorrente os empresários e as empresas terem dificuldade na criação na obtenção de recursos humanos, mas também, especialmente, a mão de obra especializada. Essa será ainda uma preocupação que teremos que tentar ultrapassar. Depois, através da Praça da Criatividade, que foi um dos maiores investimentos da Câmara Municipal de Óbidos, ter uma nova centralidade identitária e económica que possa, de alguma forma, dar a conhecer produtos endógenos da nossa região. Também transformar ideias em modelos de negócio será a continuidade da utilização da rede de espaços ZOS. Através da valorização da água como fonte de desenvolvimento económico, pretendemos ter um programa de desenvolvimento e valorização do espelho de água da barragem do Arnoia. Sendo um ecossistema único no nosso país e com reconhecimento potencial económico e ambiental, a Lagoa de Óbidos tem um potencial enorme também no desenvolvimento desta nova estratégia. Para além disso, através do Óbidos Park, atrair e reter talento, bem como motivar a instalação de novas empresas, é também um grande desafio do Parque Tecnológico de Óbidos. Sendo que
Óbidos é conhecido e reconhecido pela sua agenda inovadora e de grande criatividade, que adviu em grande parte dos eventos feitos no passado. Iremos continuar a ligar a cultura à criatividade através destes exemplos, continuando com os existentes ou até desenvolvendo novos eventos. Sendo a agricultura 4.0 um setor estratégico para alavancar a economia, este também será uma área temática que pretendemos desenvolver. E depois, por último e não menos importante, a oferta em termos de turismo para o futuro. Uma nova oferta sustentada, em que teremos que ter novas formas de olhar o turismo. Uma oferta ainda mais diversificada, seja na área cultural, como temos os exemplos do mercado medieval de Óbidos e o Fólio, seja do ponto de vista religioso, do ponto de vista desportivo, do turismo ligado à natureza e um turismo inclusivo. Um Óbidos para todos. O meu nome é Filipe Daniel, sou candidato pelo PSD à Câmara Municipal de Óbidos para 2021. Olá, para quem não me conhece, sou João Paulo Cardoso, independente e candidato pelo Bloco à Câmara Municipal de Óbidos. Começo por agradecer o convite da AIRO no âmbito das Jornadas Económicas do Programa 2030 para a região Oeste e passo a referir aspectos sobre essa matéria vertidos no meu programa eleitoral. Assim, defendo Óbidos como um concelho sustentável, onde sublinho que o bem-estar, qualidade de vida da população e vitalidade da economia local dependem da preservação de recursos naturais. É necessário resolver os problemas ambientais e gerir o território de uma forma sustentável, por exemplo, abandonando a aplicação do pesticida à base de glifosato e diminuir a plantação de eucaliptos. Queria realçar que temos no Conselho exemplos de boas práticas nesta matéria, nomeadamente numa grande empresa privada, e que deverão incentivar outros produtores com o seu know-how e níveis de produtividade. Vamos promover o associativismo de pequenos produtores orgânicos com vista à transição da agricultura tradicional para níveis mais ecológicos, apoiando o escoamento de produtos e técnicas mais inovadoras. Poderão assim consultar estas e outras linhas de ação no meu programa eleitoral. Acredito que vamos ter o fiel da balança. Obrigado. Boa tarde. O meu nome é Paulo Gonçalves e sou candidato a Presidente de Câmara apresentado nas listas do Partido Socialista. Quero agradecer à AIRA desde já a iniciativa e também a oportunidade de trazer aqui as linhas estratégicas da nossa candidatura ao município de Óbidos. Dizer desde já que temos uma visão da sociedade sem preconceito entre o público e o setor privado, antes pelo contrário, as melhores soluções que têm promovido o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade, como o de Óbidos, baixa densidade populacional, têm sido projetos de parceria entre o setor público e o setor privado e, portanto, nós defendemos não uma economia assente na Câmara Municipal, mas entendemos que podemos e seremos um parceiro forte dos empresários. Portanto, em primeiro lugar, numa dessas linhas estratégicas, estamos já a preparar um conjunto de ações que, sendo estruturais, nos permitem criar condições para a atração de novas atividades e novos investidores que produzirão, esperamos nós, maior riqueza no concelho. Criar uma rede de transportes públicos que promova as ligações frequentes dentro do concelho e com transportes especiais para ligação aos concelhos vizinhos. Isto permitirá dotar as nossas empresas de maior possibilidade de recrutamento de recursos humanos através da questão da mobilidade. Também, por um lado, temos a ideia de criar um mercado municipal de frequência semanal, digamos assim, periodicidade semanal, divulgando e comercializando a produção local agroalimentar, com os produtos regionais mais característicos da região, do nosso concelho, como sejam a fruta, o vinho, a ginja, o queijo, a olaria, as flores, a pastelaria, a confeitaria, entre outros, mas conjugando esses elementos com outros produtos de maior procura turística, como a gastronomia, os trajes medievais, armaduras e outros instrumentos bélicos, etc. E, portanto, esta ideia de termos um mercado que possa satisfazer esta procura, não só do escoamento dos produtos regionais, mas também da atração de visitantes e de turistas. Uma terceira linha prende-se com a filosofia do parque tecnológico, do seu redesenho. E, portanto, para além da atração
eu diria, da academia, com especial enfoque no Instituto Politécnico de Leiria, com quem teremos que fazer parcerias mais acesas, mais fortes para que o nosso Parque de Tecnologia se possa desenvolver. Por outro lado, temos em linha a expansão para novas áreas de negócio amigas do ambiente, como sejam espaços de exposição temporária, parque logístico, um parque de transportes, serviços, de formação, etc. Portanto, a ideia é alargar um pouco a ambição, alargar um pouco o âmbito e não ser meramente ou exclusivamente um parque tecnológico, naturalmente que ele tem raízes nessa área, mas queremos que ele possa também crescer para outras áreas. Numa segunda linha de atuação, nós achamos que a nossa atividade interna, isto é, na melhoria dos serviços da Câmara Municipal, de forma a sermos um parceiro facilitador dos negócios e não um obstáculo às iniciativas dos empreendedores e dos empresários. E, portanto, quer a reorganização do atendimento dos serviços técnicos no espaço do Conselho, com maiores condições de privacidade, de rapidez, de eficácia, de acesso, para que possamos ter respostas mais céleres a empresas e aos cidadãos. Mas também a abertura de um centro de atendimento municipal, fora das muralhas, num local bem servido por estacionamento, uma espécie de uma loja do cidadão e da empresa obidense. Parece-nos de facto fundamental que os serviços tenham que ser agilizados e estejam mais preparados para responder às questões que os empresários nos apresentam. E por último, mas não de facto com menor importância, a criação de uma estrutura interna de serviços com uma divisão orientada especificamente delineada para o apoio ao empresário e às suas atividades e às suas necessidades. Ainda na base da economia, também temos a noção de que o turismo tem aqui um papel principal e, portanto, Óbidos, de facto, é um espaço turístico que vive da sua herança patrimonial, portanto, são muito importantes para nós a sua conservação e a sua manutenção, mas achamos que é necessário, de alguma forma, que o turismo seja diversificado na sua gênese e deve permitir a fruição das riquezas de Óbidos no seu todo, e não apenas da vila, por todos os visitantes. E, portanto, estamos, de facto, disponíveis e interessados em que os nossos empresários da área do turismo olhem para o Conselho como um todo, para a sua riqueza como seja integral do território e não apenas para aquilo que nós já temos, aquilo que são as características específicas, muito ricas, da Vila de Óbidos. E, portanto, podem certamente contar com a nossa candidatura e com a nossa atenção do ponto de vista do apoio à economia local e ainda à questão do emprego sustentado e do emprego qualificado. São, certamente, matérias que não vamos deixar a descoberto. Muito obrigado mais uma vez, Airo, despeço-me de todos vós e agradeço a oportunidade.